Deixei, moço. O que é isso? Tem uma reunião agora. Isso, já. Você aí facilita o começador. Eu vou morrer de calor aqui. Eu gostei. Se dá duas pedaladas, ela faz o resto. Aí quando ela vai perder força, se dá mais duas pedaladas, ela dona ativar de novo. Na hora que eu fui parar mesmo, se eu não seguro nos pés, eu tinha tomado minha hora e indo embora sozinho. Foi lá depois, lá que eu fui no test drive. Nem que você for lá mexer no quadro lá, você pode lá da roda que você vê.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Nós só estamos com um pequeno contratempo aqui, mas já estamos correndo atrás. A nossa palestrante parece que ela teve algum problema para acessar, mas a Cheva está em contato com ela aqui só para a gente ajustar. Beleza? Só um segundinho. Oi, pessoal, boa noite. A gente já vai começar, a gente teve só um contratempo com a nossa convidada de hoje. Vocês estão sem som ou estão me ouvindo? Eu te ouço bem. Ah, beleza. O pessoal que não está me ouvindo, talvez precise apertar na opção que tem para adicionar o som do computador, talvez seja isso. Mas sim, pessoal, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Bem-vindos de volta. A gente teve um pequeno contratempo com o acesso da nossa palestrante de hoje, mas ela já vai conseguir entrar. Tem alguém com a mão levantada? Não sei se é para falar algo ou se é sem querer. Ah, tá. Em breve ela já vai conseguir entrar. Cheva, dependendo, a gente podia apresentar novamente quem é a nossa palestrante de hoje. Sim, sim. Inclusive, antes eu queria fazer só alguns lembretes mais básicos mesmo, quanto à certificação. Lembrando vocês de assinar a lista de presença hoje no final. A gente já está com um quórum bem grande para receber o certificado. Um grande número de pessoas já tem a presença mínima, por mais que a gente ainda não esteja no encontro final. Isso é muito bom, quer dizer que vocês estão presentes, que vocês estão comparecendo às nossas reuniões, mesmo que já tenham adquirido a presença mínima para receber o certificado. A gente agradece de verdade a atenção de vocês e o compromisso em estarem presentes aqui em todos os encontros, né? Inclusive, como a Lorena bem falou, vamos relembrar quem é a nossa palestrante de hoje. Ela se chama Graziela Rocha e ela é a coordenadora da Asbrad. A Asbrad é uma ONG que tem uma atuação muito em evidência quando o assunto é tráfico de pessoas, que é o nosso tema dessa edição do grupo de estudos. Inclusive, eu acredito que muitos de vocês já devem ter comparecido na websérie da Asbrad, que foi esse evento que finalizou agora em julho por causa do mês do Coração Azul, que tem toda a promoção de conscientização em relação ao tráfico humano. E a Asbrad, principalmente a Graziela, ela geralmente é quem está cuidando da mediação, dos painéis e das palestras que tem nessa websérie, que é durante o mês todo de julho. Ela vai trazer um pouco para nós sobre como que a Asbrad atua como organização não governamental. Lembrando que no nosso encontro anterior, a gente já teve a presença da doutora Andrea Gondim, que ela falou justamente da situação governamental, né, naquele recorte do Ministério Público do Trabalho, que é a instituição na qual ela atua. Então, a gente achou importante esse enfoque institucional. Espero que vocês gostem também dos dois lados, tanto do governo quanto da sociedade civil. Alguém aqui participou da websérie? Da Asbrad? Algumas vezes aparecia gente no grupo lá perguntando a respeito. Maria Raquel falou que sim.
Se alguém quiser comentar alguma coisa que viu, que aprendeu lá, é um grupo de estudos que, de certa forma, não se limita ao que a gente aprende aqui, né, durante as reuniões do grupo de estudos. Então, quem quiser compartilhar alguma reflexão que teve a respeito de alguma, né, falar do que se tratava, teve um dia que foi sobre isso, esse ponto me chamou a atenção, ainda mais que a gente está aqui, né, com esse tempinho, vou ficar muito feliz se alguém quiser compartilhar. Maria Raquel falou que achou muito interessante falarem sobre o mito do amor romântico. O que é esse mito do amor romântico? Por quem não estava lá, também refletir a respeito, Maria Raquel. Vou aproveitar para poder falar. Gente, só lembrando que tem também que submeter os resumos, vocês podem escolher uma das reuniões, exceto aquela de boas-vindas e aquela que a gente mais se apresentou, para poder resumir. Tem todas as informações no nosso Drive, tem um formulário do Google para você submeter o seu resumo, e essa é uma forma da gente ver também qual encontro vocês acharam mais interessante, né? De acordo com o número de submissões de cada encontro, de cada tema. Existe um prazo que eu não sei de cabeça, para ser bem sincera, mas acho que é 2 dias depois do último encontro. Alguma coisa assim. Deixa eu confirmar aqui, e aí eu já volto com a resposta. Se ela já tiver chegado nesse meio tempo, eu respondo só no chat, tá? Para não ter que interromper. Alô? Olá! Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu consigo te ouvir. Pessoal, tá dando para ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo. Alô? Sim, Graziela? dá para ouvir. Pessoal, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Tá só travando um Desculpa. pouquinho. Desculpa o atraso, eu estou pelo celular, meu computador deu uma travada, e aí eu estava tentando fazer ele funcionar de novo, mas está dando para ouvir? Sim. Então, eu perdi o início, se vocês puderem me situar na dinâmica, tudo. A gente já deu as boas-vindas para o pessoal. Aí agora você vai ter, assim, cerca de 30 minutos a 40 minutos para expor o tema. E aí, enquanto isso, a gente vai estar coletando as perguntas que o pessoal fizer no chat. Depois vamos abrir também para perguntas feitas pelo microfone. E em seguida, a gente já te repassa tudo para você que for perguntado. E nos momentos finais, você pode responder. À vontade. Tem alguma pergunta base para eu começar a explanação? Por onde vocês querem que eu comece? Pode começar pela atuação da Asbrad mesmo, de como a sociedade civil se vê contra o tráfico humano. Pode se sentir bem livre, conduzir bem livre, fica à vontade. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, a gente fica super feliz. Eu estou falando do Maranhão, eu estou aqui fazendo um trabalho com jovens de uma comunidade aqui, a gente está puxando bem esse tema do amor romântico, né? Eu vi já alguém no chat falando, né, desse tema muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Graziela, eu sou coordenadora de projetos de uma ONG chamada Asbrad, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Nós somos uma das primeiras organizações do Brasil a trabalhar com esse tema do tráfico de pessoas. A nossa sede fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, e pela proximidade com o aeroporto, ainda nos anos 90, a gente passou a ser chamado para atender casos de brasileiros que vinham inadmitidos, deportadas, muitas mulheres, muitas pessoas trans, de
países da Europa. A gente está falando na época no início dos anos 90, que não tinha internet, então a gente nem tinha com quem se conectar para entender exatamente o que estava acontecendo ali daquelas histórias, e a gente via que tinha um padrão, né, de exploração, engano naquelas histórias, e a gente, por essa demanda de fazer esses atendimentos, a gente acabou ganhando uma sala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde a gente ficou por 11 anos atendendo esses casos de migração complicada como um todo, até a gente chegar no tema do tráfico de pessoas. A gente está falando de uma época antes, até do Protocolo de Palermo, né, ainda a própria ONU ainda estava debatendo esse tema, até chegar no Protocolo de Palermo, né, no início dos anos 2000, e a partir daí a gente começou a atender e também trabalhar em advocacy em todo o Brasil, né? A gente tem uma política nacional, a gente tem 3 lançados no Brasil, a Asbrad esteve em todos os espaços de discussão, e eu, particularmente, eu trabalho com esse tema do tráfico de pessoas há 11 anos. Eu comecei na academia, né? Foi tema da minha tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado, então eu estudo esse tema já há muito tempo, e eu fui coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu trabalhei também no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de São Paulo, fiz muitas consultorias para a ONU, trabalhei também na coordenação nacional, até que eu cheguei na Asbrad. O primeiro projeto que eu desenvolvi na Asbrad foi o projeto Fronteiras, que a gente ficou de 2015 a 2018 viajando todas as fronteiras do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as fronteiras do Brasil, capacitando a rede, também conhecendo um pouco da realidade desse Brasil mais profundo. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de desenvolver esse projeto, porque eu acho que quando a gente vai falar do Brasil, a gente nunca pode fazer correlações muito fechadas, né? Porque o Brasil ele é realmente vários países dentro de um país só, tem realidades profundas e perversas e completamente distintas, dependendo da instituição que você está. Então, esse foi um projeto muito, muito bacana que a gente desenvolveu, e desde então a gente desenvolve nesse campo do tráfico de pessoas várias ações de advocacy, trabalhos em âmbito nacional. A gente tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que a gente desenvolve o projeto Liberdade no Ar. Hoje, se você for nos principais aeroportos do país, você vai ver que tem uma campanha acontecendo, a campanha Expectativas versus Realidade. Esse trabalho é nosso, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A gente também apoia a Polícia Rodoviária Federal no desenvolvimento de metodologias e conhecimento para aprimorar o combate ao tráfico de pessoas nas rodovias federais. A gente tem agora uma parceria com a Latam, que a Latam vai fornecer passagens aéreas para pessoas resgatadas. Também nós somos membros da Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, que nos conecta com 89 instituições em todo o país. Então, a gente trabalha em rede também, desenvolvendo advocacy internacional. Sempre quando tem algum debate de alguma recomendação da ONU, alguma coisa assim, a gente é consultado para colocar o nosso posicionamento. A gente também tem o nosso trabalho de base. A gente tem um centro de atendimento ao migrante na cidade de Guarulhos, que a gente atende cerca de 800 famílias. A gente tem uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, e a gente acaba atendendo também, abrigando mulheres vítimas de tráfico de pessoas, também na cidade de Guarulhos. A gente também tem um outro projeto de cumprimento de medida socioeducativa, que a gente apoia mais de 300 jovens em cumprimento do seu trabalho por conta do conflito com a lei. Então, é isso, é bastante coisa. Assim, a gente trabalha tanto nesse atendimento de ponta, quanto estudos, pesquisas, advocacy, é bem amplo a nossa área de atuação. Vai me coordenando, Shiva, da onde você quer que eu chegue? O que você acha interessante de eu falar?
Pode prosseguir, se quiser falar um pouco mais da websérie, como a ideia surgiu, que eu acho que é um modelo muito interessante de conexão com o público para fora da academia, para fora tanto da parcela estatal quanto da parcela das ONGs, né? Como essa comunicação com o pessoal de fora da academia. A websérie, a gente, como eu falei, a gente tinha uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Essa parceria do Projeto Liberdade no Ar, no ano passado. A gente já estava com tudo certo para começar um curso presencial em todos os aeroportos do Brasil, até que veio a pandemia e a gente teve que se reinventar. Então, a gente teve a ideia de fazer a websérie como uma forma de... eu sempre brinco com isso, né? Ela foi um curso, porque a gente transmite conhecimento, também é uma ação de advocacy. A gente viu vários temas que a gente abordou no ano passado entrando na agenda de políticas públicas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também um momento de encontro, porque a gente estava todo mundo muito triste, né? Aquela angústia do início da pandemia, e no mês de julho, por conta do Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, sempre tinha muitos eventos, né, no Brasil todo, e não podia ser feito. Então a gente fez um evento assim de fôlego, né, porque a gente tem algumas características, né? A primeira delas é essa de ser um episódio curtinho, né, só 1 hora de debate, mas também um mês inteiro. E eu acho que o mais bacana é isso, que a gente consegue, e a gente não fez nenhum dos 2 anos, nenhum tipo de propaganda, de impulsionamento, nada dessa forma. Então, a gente consegue ali ter um público cativo, mais de 100 pessoas todos os dias com a gente, acompanhando, interessado em receber os certificados. E a gente vê que nosso público ele é de pessoas que trabalham na rede, de alguma forma, muita gente das pastorais da igreja, CRAS, CREAS, os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, é um público que precisa mesmo desse conhecimento para colocar no dia a dia, mas a gente também teve, assim, pessoas aleatórias que, de repente, se interessaram pelo tema. A gente recebeu várias mensagens assim, de pessoas falando que conhecia alguém que tinha uma proposta de trabalho no exterior, que não estava muito clara e que mudou de ideia por ter nos assistido, né? A gente viu, por exemplo, que no ano passado, assim, acho que os 2 temas que foram os que mais mobilizaram, o tema do trabalho doméstico, o tema, e a gente viu depois, no ano de 2020, que a gente teve uma grande mobilização, né, para ter fiscalizações, olhando para esse tema. A gente viu também a questão das mulas do tráfico de drogas e essa correlação com o tráfico de pessoas, que é um tema tabu, né, que o sistema judiciário não tem interesse de olhar nessa perspectiva, né, olhando para a violência pregressa que essa vítima pode ter sofrido e o que disso pode ter a ver com o tráfico de pessoas. E a gente viu agora até o NODC lançando uma pesquisa específica, vai ser a primeira pesquisa específica voltada para esse tema das mulas. Então, a gente viu assim, uma boa solução. A gente viu que no sentido do tráfico de trouxe o pessoal do Flamengo para falar que uma ação de advocacia também que relaciona com o tema, né? O tema desse ano do fechamento das fronteiras, e a gente vê já uma mobilização para que não fechamento de fronteiras. E aí, assim, a gente vai é bem legal. O que mais? Eu prefiro que vá me fazendo perguntas do que eu vá devaneando, que senão eu não sei onde eu chego. Não, beleza. Outro tópico que agora a gente acharia bem interessante de comentar é como a sociedade civil, mesmo que não está associada em ONGs nem nada, pode ajudar. Como que a gente, como pessoas mesmo, assim, poderíamos ajudar. Não estamos vinculados a ONGs nem ao governo diretamente. A Nayara pergunta de onde vêm os recursos, né?
E esse daí, Nayara, é, de fato, o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Normalmente, as ONGs, se você parar para reparar, se você reparar bem, as ONGs hoje que funcionam no Brasil, normalmente elas estão associadas a alguma instituição religiosa. E esse recurso das doações, eles mantêm RH, mantém tudo. A gente não é ligado a nenhuma fundação, a gente não é ligado a nenhuma instituição religiosa. Então, a gente vai sobrevivendo pelos projetos, né? Então, eu falei, a gente tem o projeto de apoio aos jovens, né, que é o projeto em conflito com a lei, o projeto Gaia, que é uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos. A Casa Abrigo também é uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos. O nosso núcleo de atendimento aos migrantes é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. E aí a gente vai fazendo parceria, buscando parceria agora com a Latam, a gente tem parceria com a Childhood Brasil, tem alguma coisa com a OIM, enfim, tem que ir se virando nos 30, assim, a gente não é ligado a nenhuma fundação. E com relação a como a sociedade civil pode atuar, mesmo sem estar ligado a uma instituição, eu acho que tem várias frentes assim que a gente pode pensar. A primeira é agir como indivíduo mesmo, né? Aquela coisa do abrir os olhos e reparar, porque tem uma diferença muito grande entre ver e enxergar, né? Muitas vezes a gente vê, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente foi fazer um trabalho em Foz do Iguaçu, que tem lá a ponte, né, do Paraguai e tudo, e a gente andando na cidade, a gente via crianças paraguaias pedindo esmola, era muito comum. E a gente pegou na capacitação, a gente estava com toda a rede, e a gente começou a questionar isso, né? Como que é essa questão da mendicância dessas crianças, e trazendo junto a luz para o tema do tráfico, olhando com base no conceito tal, e vendo que tinha tudo ali que indicava que era uma situação de tráfico de pessoas. E a própria rede da infância tinha preciso o outsider da gente, com o nosso olhar de chamar, porque aquilo já estava numa coisa que faz parte da paisagem, junto binacional, e começaram a olhar para esse tema da forma que o tema exigia, né? E esse é um exemplo só para mostrar para vocês do quanto que às vezes a gente olha, mas a gente não vê, porque faz parte da nossa paisagem. Então, acho que um primeiro ponto da sociedade civil é olhar e enxergar, né, o problema. O tráfico de pessoas está aí, está na nossa porta, né, o trabalho doméstico está ali no nosso vizinho. A outra coisa, fomentar o debate. Eu acho que quanto mais a gente debata, e cada um pode fomentar dentro da sua comunidade, sua escola, sua igreja, seu clube, seu trabalho, eu acho que dá para fomentar esse tipo de trabalho, de conversa, porque só de trazer o tema, só de jogar consciência para o tema, eu acho que já muda muito, e muita gente não acredita, né, que pode acontecer, principalmente acontecer com você mesmo, né, acha que é coisa da novela. Então, isso eu acho que é outro ponto de bastante ajuda, e pressionar os poderes públicos, né, cada um na sua área de competência, para que a gente tenha a implementação de leis e políticas públicas de implementação da política. Então, eu acho que basicamente é isso. Aí alguém aqui me perguntou o trabalho das Brades nas fronteiras, né? A gente tem um histórico muito grande desse trabalho. Eu entrei em 2015 e já era o segundo trabalho que as Brades faziam nas fronteiras. A gente sente muita saudade desse trabalho. Ele foi uma parceria com a extinta Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. O projeto inicial era para a gente capacitar as casas binacionais da mulher brasileira, mas acaba que esse projeto não saiu direito do papel e depois foi extinto, né, com tudo que aconteceu. E a gente ia nas fronteiras, a gente ficou 3 anos viajando, o Brasil indo nas fronteiras, para conversar com a rede mesmo. Em rede, a gente chama desde da assistência social, saúde, poder judiciário, polícia. Era bem bonito, que a gente conseguia colocar do juiz
ao trabalhador, todo mundo na mesma sala, não existia pandemia, né? Então a gente fazia uma boa aglomeração. E a gente passava lá 3 dias conversando com as pessoas, passando conceito e compreendendo também as características e percepções da rede com relação ao tema desse tráfico de pessoas. O resultado saiu numa publicação, que ficou um livro bem bacana, que a gente trouxe, além das nossas impressões, especialistas para comentar os temas que a gente foi identificando. Não sei se eu perdi alguma pergunta. Tem outra aqui mais em cima, eu posso ler para você. A pergunta é: tendo em vista o recente fenômeno da feminização das migrações, a instituição articula o debate de gênero em suas ações? Se sim, como é feito? Como eu falei, acho que eu não falei, né? A ASBRAD, ela começa como uma instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Isso no início dos anos 90, que nem se sonhava em ter a Lei Maria da Penha. Desculpa a minha memória, eu não sei a data. Se alguém jogar aí no Google, vai ver a data da Maria da Penha. A gente é anterior a isso. A Dalila, que é a presidente da ASBRAD, ela sempre fala que ela começou a trabalhar numa época que todo mundo dizia que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher. Então, por ter essa vocação, a gente sempre faz recorte de gênero, a gente sempre faz recorte de raça, né? Orientação sexual, enfim. Mas esse tema do gênero, da violência contra a mulher, isso está muito, muito forte na nossa estrutura, né? na nossa história. Acho que alguém fez outra pergunta. Ainda nessa pergunta, a mesma pessoa perguntou se isso também é articulado pelo advocacy. Se o advocacy tem só restrição ao legislativo ou se vai para essa área também de gênero. Hoje mesmo eu estava conversando, a gente lançou um artigo no livro do Ministério Público do Trabalho, que a gente fala da correlação entre a violência doméstica e o tráfico de pessoas. E aí, por conta desse artigo, já várias pessoas me mandaram mensagem, ligaram, enfim, por que é tão desarticulado os centros de referência de apoio à mulher vítima de violência, né? E aí eu estava falando, explicando, né, que a perda da Secretaria de Política para as Mulheres, porque a gente acaba que precisa, né, dessa coisa da descentralização das políticas públicas, ela é interessante da gente olhar, porque os estados e municípios, eles são autônomos, né, para desenvolver as suas próprias políticas, mas que faz muita diferença quando a gente tem um governo federal focado em alguns temas, porque ele emana diretrizes, né? E aí acaba que, por não ter as diretrizes, aí o que a gente vê que está acontecendo na pandemia acontece com outras políticas públicas. Acaba que cada município faz como quer, abre casa lilás ou não abre, garante depoimento seguro, não garante. A gente vê uma bagunça muito, muito grande dessas estruturas e a gente está sempre trabalhando e apoiando e tentando dar sugestões de melhorias para as políticas públicas, né? Faz parte, sim, com certeza, do nosso campo de atuação. O teu microfone está fechado, Joana. Perdão, eu vi aqui. Mais outra pergunta que a gente teve, deixa eu ver aqui se passou mais alguma. Sobre a escravidão contemporânea, vocês também têm algumas medidas ou o foco de vocês é somente no tráfico humano? Então, essa é uma pergunta curiosa, porque o que acontece? A gente tem que olhar para a agenda de políticas públicas, né? A gente tem essa fusão, essa divisão, né? De uma agenda de trabalho escravo por conta da história, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que a agenda de trabalho escravo, ela começa pela terra, né? Começa com a Igreja Católica, isso nos anos 60, lutando para mostrar a violência no campo e a relação disso com o trabalho escravo. E a gente tem uma agenda do início dos anos 2000 que vem de fora para dentro, que são os países Estados Unidos, países da Europa, pressionando o Brasil para aderir, né, o Protocolo de Palermo e a construir uma agenda de tráfico de pessoas, mas com sentido assim, de segura tuas remelentas aí para não vir ninguém aqui para o meu país. Então, é uma agenda que ela vem de fora para dentro.
Então, a gente começa trabalhando no país as duas agendas, né? O trabalho escravo, e aí ele entra numa estrutura dos direitos humanos, e o tráfico de pessoas entra numa estrutura do Ministério da Justiça, e tem os mandatos das organizações das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho mais forte, com o tema do trabalho escravo, o NODC com o tema do tráfico de pessoas, e no início dos anos 2000 ainda não era, o tema da migração não era uma questão para a gente, né? Isso é mais recente, né, que o Brasil começa a virar polo do recebimento dessas diásporas de migração. Só que agora, no final, né, dos anos 2000, o que a gente vê é um caldeirão, é um fervilhão. Então, a gente vê o tema da migração chegando com uma força maior para as políticas públicas, né? A gente sabe que, em termos absolutos, o Brasil ainda é bem incipiente em termos de acolhimento de migrantes e refugiados, mas, para quem não recebia nada, né, o Brasil era mais palco de exportação de migração do que de recebimento, né? Teve algum impacto, sim, na nossa estrutura, né? Então, o tema da migração, e a gente vai vendo cada vez mais uma junção dessas agendas, né? É até difícil a gente trabalhar o tema do trabalho escravo sem trabalhar o tema do tráfico de pessoas e vice-versa, né? E isso são debates conceituais que estão abertos. A gente está falando do tráfico de pessoas só quando a gente fala do movimento, né, e não da finalidade da exploração. A gente sabe que sim, a minha tese de doutorado, eu estudei uma comunidade em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, de trabalho escravo que é na cana-de-açúcar, que era geracional. Então, não tinha a questão do tráfico de pessoas. Eles nunca se moveram para ser explorados. Eles já eram a terceira geração explorada desde os avós que só tinham aquela forma de trabalho na região. Então, a gente sabe que pode ter situação de trabalho escravo, como é esse exemplo, que não envolve necessariamente o tráfico de pessoas, mas, em sua maioria, envolve. E os temas hoje junto, eu não consigo nem mais, na minha cabeça, assim, ficar fazendo muita distinção. Não, eu falo de tráfico, a clínica fala de trabalho escravo, não bate mais, assim. Perfeito, muito interessante esse caso que você estudou no doutorado, de verdade. A gente recebeu outra pergunta também que a Maria Raquel fez, que é: devido à pandemia e a essas restrições para voos, o número de tráfico de pessoas diminuiu? Olha, eu não tenho dado absoluto para te falar. Se for para botar no teu TCC, não vale o que eu estou falando, porque tem que ser dado oficial. E a gente não tem pesquisa que mostra isso, né? O que a gente viu, assim, de forma empírica, pelos nossos atendimentos, conversas, etc., mas não é uma pesquisa, a gente vê uma tendência maior de aumento do contrabando de migrantes. A gente vê, por exemplo, dos nossos atendimentos dos migrantes, todo mundo falando que tem parente que está na Venezuela e que quer trazer para cá e que ia pagar $200 para o coiote para cruzar na fronteira. E para a gente é super complicado ouvir isso, porque a gente não vai tomar nenhuma medida, claro, a gente sempre protege a pessoa e ele tem que ter essa relação de confiança, mas a gente não pode apoiar, né, uma situação dessa. Então a gente não pode, porque muitas vezes, vou explicar rapidinho, só se alguém não entender a diferença do contrabando de imigrante, vou explicar de forma grosseira. O contrabando de imigrante é um crime que ele é praticado contra o Estado, né? O tráfico de pessoas é sempre a pessoa que ela é violentada. O contrabando de imigrantes é o Estado que é violentado. E você normalmente paga essa pessoa, é voluntária essa busca, para te ajudar a entrar de maneira irregular num outro país. E aí, normalmente, pagou, entrou, beijo, tchau, fui. E
não tem uma relação de longa duração da exploração. O tráfico de pessoas, ele pode envolver isso, né, da entrada irregular, mas pode também ser uma entrada totalmente legal, né? Muitas vezes, a maioria dos casos, o tráfico de pessoas, ele vai com visto de turismo, a pessoa não está necessariamente irregular, e tem a questão da exploração, né, com a finalidade de obtenção de lucro, explorando essa pessoa, seja da forma que for. Mas, muitas vezes, as pessoas buscam esses coiotes e, nesse processo, tem um processo de exploração. Tem muito caso de pessoa e outras formas de violência, né? Muita gente é estuprada nesse meio do caminho, tem pessoa que é sequestrada, que ele sabe que a pessoa está ali, aí mantém essa pessoa em cárcere privado e vai atrás da família para pegar mais dinheiro, ou é obrigada a fazer sexo pago para o coiote, é obrigado a fazer algum tipo de trabalho, às vezes até o contrabando de drogas. Então, os crimes estão muito conexos. Então, a gente viu uma tendência muito grande de procura por esses coiotes, pelo desespero mesmo das fronteiras fechadas, né? E com relação aos aeroportos, por incrível que pareça, a gente teve casos, sim, eu tô agora, uma das razões dos atrasos é que também tinha chegado uma mensagem de um caso que a gente está acompanhando de tráfico na Itália, e a pessoa foi no meio da pandemia, sabe lá como até a própria polícia da Itália está muito interessada, e a gente está em contato, porque não consegue entender como que essa pessoa conseguiu atravessar a fronteira, essa fronteira da Itália está totalmente fechada. E com tanta restrição aos brasileiros, né? Então, a gente está com mistério aqui. E a gente sabe, quando quer praticar o crime, não tem nada que impeça assim, não. Nossa, chocante esse dado da Itália, né? Até mesmo com todos os obstáculos legais, geográficos, a gente vê que é uma realidade que persiste. E você citou agora alguns casos que as BRAD atende, e uma curiosidade nossa é sobre o perfil dos atendidos pelas BRAD, dos assistidos por vocês. Tem vários, né? Que a gente tem projeto de mulheres, tem projeto de migrantes e tem projeto dos menores, né? Acho que falar dos migrantes, né? A gente está... alguém está perguntando aqui, a forma social é uma associação. E aí, desculpa, eu não sei muito o detalhe dessa formação jurídica, não, depois eu passo a ata, mas é uma associação, é uma organização de relevância pública, tem um nome disso, desculpa, eu não sou da área do direito e eu não faço essa parte de regularização de ONG, não. Peraí, eu perdi o nosso perfil. A gente atende migrantes na cidade de Guarulhos, em sua maioria venezuelanos, bolivianos, tem bastante haitiano, tem uma comunidade forte haitiana em Guarulhos, em sua maioria são mulheres, e aí até por conta dessa nossa vocação, normalmente o primeiro contato delas com a gente é porque está buscando outros tipos de atendimento, tipo divórcio, alguma coisa assim, aí entra para nossa rede de atendimento, aí a gente tem um leque, né? Tanto atendimento jurídico, psicológico, tem curso de português e tal, e aí geralmente vem por um atendimento e aí a gente dá esse atendimento integral. Das mulheres vítimas de violência, a gente tem um acordo com a Defensoria Pública do Estado de Guarulhos, então eles mandam para a gente os casos mais complexos de violência, que aí a gente consegue fazer um atendimento mais multidisciplinar. Isso, e os meninos que cumprem medida socioeducativa são geralmente adolescentes de 16, 17 anos também da cidade de Guarulhos. Perfeito. Pessoal, surgiu mais uma questão aqui. Teria como dar uma resumida em qual conduta as BRAD adota com os atingidos? Como vocês fornecem essa ajuda na questão do tráfico? É difícil, né? As pessoas pedem protocolos e não tem protocolo, assim, uma coisa igual da saúde, né? Que é assim,
porque cada caso é um caso e cada caso vai demandar um tipo de atendimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, demanda espontânea, pessoas que buscam a gente, tipo, eu não passo uma semana sem ter um e-mail de uma mãe que tem a filha que está querendo ir para o exterior porque conheceu o namorado ou o trabalho, que não faz sentido nenhum, e essa mãe fala, e a menina não escuta e pede para a gente entrar em contato, e aí eu ligo, converso, normalmente sou muito mal atendida, a pessoa não quer realmente que se meta na vida, mas a gente passa as informações. Não tem como trabalhar a autonomia dessa pessoa, e todo mundo é autônomo, se for maior de idade, é autônomo para fazer o que quer, mas a gente tem a obrigação de passar a informação. Então, olha, não fica sem seu passaporte, não tenha medo, se acontecer alguma coisa, alguma forma de violência, os tratados internacionais de tráfico de pessoas, eles são muito, muito sérios, quase todos os países do mundo têm algum protocolo com isso. Você vai em qualquer lugar, vai num shopping, num posto de gasolina, pede ajuda para qualquer autoridade, fala a palavra human trafficking, que as pessoas vão entender, tenha com você o telefone do consulado, da embaixada, não deixa de falar com a sua família periodicamente, faz uma palavra de segurança, um nome de um cachorrinho, algum que já morreu, alguma coisa assim, que se você tocar nesse assunto, a sua família sabe que você está numa situação de perigo. Então, a gente passa esse tipo de informação. Então, isso é uma forma de trabalho de demanda espontânea. Tem os casos que chegam no aeroporto de Guarulhos e aí eles pedem o nosso apoio, e aí o nosso apoio ele vem no trabalho da rede, né? A gente sozinho não consegue fazer nada e nem tem condição. Então, a gente faz isso. E aí a gente é muito contactado do Brasil todo, né, porque a gente acaba que vai ficando conhecido das pessoas. Tem um CRAS lá em Marabá, que tá com um caso, e aí não sabe bem, normalmente é isso, né? A pessoa não consegue identificar, parece que é tráfico, mas eu não tenho certeza, aí a gente vai orientando, vai vendo com base no que e vai fazendo, vai ajudando isso aqui não, isso aí é melhor chamar a Polícia Civil, não, nesse caso mandar para a Polícia Federal, não, nesse caso vai para o Ministério Público do Trabalho, é melhor chamar Defensoria Pública da União, vai ter que ver um abrigo, aí a gente vai ajudando a pensar, é sempre um quebra-cabeça, assim, né? O microfone está fechado. Entendi. A gente recebeu outra pergunta aqui da Jaqueline, é a seguinte: na sua percepção, o poder de agência desses migrantes tem crescido ou ainda há uma relação de dependência considerável perante o terceiro setor? O poder de autonomia dos migrantes? Acredito que sim. Então, é complicado demais, assim. A gente tem dois cenários aqui no Brasil, antes e depois da pandemia. Não dá para não considerar a pandemia. Antes da pandemia, a gente via que tem esse apoio das organizações, né, por todo o Brasil, mas o mais importante assim é a documentação, né, e a gente tem uma política, né, até tinha, né, até a pandemia, bem pró-direitos humanos, né? Então, o fato deles estarem com a carteira de trabalho, tá com o CPF, tá podendo buscar a sua autonomia, a gente via que, ao mal ou bem, eles iam conseguindo acesso ao emprego, trabalhando em coisas precárias que o brasileiro não quer trabalhar, frigorífico, mulheres em trabalho doméstico, setor informal, costura de roupa, mas tinha uma renda, era um trabalho ruim, mas tinha alguma renda e a vida ia acontecendo. Agora, com a pandemia, aí o bicho pegou de uma forma, assim, a gente está vendo realmente uma situação de insegurança alimentar total desses migrantes e um desejo de voltar.
para o Brasil. Eu acho que se a gente não der uma guinada de sair desse buraco que a gente está econômico, rapidinho vai mudar, porque é fluido isso, né? Hoje o Brasil está recebendo, mas a gente agora já é um país de exportação, né? Eu não sei o número de cabeça, mas dá para buscar isso na internet. Os números de brasileiros no exterior e de imigrantes aqui dentro do Brasil é muito maior, o número de brasileiro no exterior, e eu acho que tá mudando isso. Os venezuelanos estão querendo voltar para a Venezuela, porque para passar fome aqui, passar fome lá eles estão mais próximos da família e a língua e tudo, né? Então, a Alice está perguntando aqui qual seria o maior desafio do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, tudo que... E a gente vai mudando também, né, a nossa forma de compreensão do tema. É difícil apontar formulinhas, né? Quando eu fiz a minha tese, já tem 6 anos, eu era jovem, aí é o que você escreve, aí depois você relê e fala, puta merda, não devia ter falado isso. Eu tinha uma fé muito grande, assim, por exemplo, na responsabilidade social, que se a gente mexesse com a cabeça do consumidor, por a gente ver toda essa conexão com cadeias produtivas, a gente mudaria. Eu acho que esse é um desafio que ainda está em aberto, mas eu não sei como que a gente mexe isso, porque o que a gente viu é que o consumidor ele quer preço. Ele não está interessado, de fato, é muito pouco, assim, teria que ter uma evolução da sociedade, mas seria um caminho de revolução, né? Da gente exigir cadeias produtivas mais justas, né? Porque a gente vê essa relação com esse capitalismo depredatório. Então, o principal desafio do tráfico de pessoas é mudar a estrutura do sistema capitalista. Então, é um mega desafio. E a gente fazer uma discussão desse tema fora, desconectado dessa questão desse capitalismo, a gente fica enxugando gelo, entendeu? A gente fica falando do tráfico de pessoas como se fosse um fenômeno. É uma coisa assim que aconteceu, de pessoas malvadas, que exploram outras pessoas, porque são muito mais. E não é isso, não. É lógico que tem a perversidade do ser humano, que se não tivesse, não acontecia, mas é a ideia do lucro sobre lucro, né? Então, mudar a base do sistema capitalista é uma das formas de lidar com o tema do tráfico de pessoas. Sem geração de emprego e renda, gente, não tem o que fazer. Qualquer coisa que a gente faça é enxugar gelo, sabe? Levar consciência para as pessoas é super importante. Agora, a gente está muito imbuído nesse tema do amor romântico, né? Minha nova bandeira, eu espero crescer esse projeto que eu estou fazendo aqui no Maranhão, virar um projeto nacional mesmo, correr atrás de recursos para isso, porque o que a gente vê é que tem um plug na alma, né? Se a gente não toca, e por isso eu recorto, eu estou falando com adolescentes de 14 a 16 anos, para tentar plugar dentro delas a mudança dessa ideia, desse sistema patriarcal, que a única forma de ascensão na vida é achar esse marido rico, de preferência gringo, que vai mudar a tua vida. Então, tem um plug emocional. Então, eu falo, tem os 2 plugs, o plug da fome, a pessoa que está passando fome, aí não adianta nem a gente... Adianta, assim, lógico, sempre. Informação sempre é poder. Mas a gente, então, explica. Você tem esses direitos, você tem que lutar pelo seu direito, tem que lutar pela carteira assinada, tem que lutar pela sua jornada de trabalho, não pode fazer trabalho exaustivo, mas se a pessoa está passando fome, gente, ela vai com consciência. É raro o caso que a gente pega, por exemplo, de trabalho escravo, que a pessoa não tinha consciência de que ela estava explorada. Ela tem a consciência, mas precisa, vai fazer o quê? E o outro plug, que é muitas vezes o que mais conecta com a exploração sexual, é dessa ideia, desse sonho aí, desse amor romântico, né? Então, a gente trabalhar isso é um desafio. Aí, uma das razões que eu trabalho com esse tema do tráfico de pessoas, que eu sou apaixonada, assim, né? A minha vida toda, eu tenho um coração aqui tatuado, é o símbolo do combate ao tráfico de pessoas. Uma das coisas que eu gosto é porque é um tema
que me desafia. Não é um tema que você virar, eu sou especialista em tal tema, e aí você tem o mesmo PowerPoint, você fala por 50 anos a mesma coisa e é o especialista. Não, o tráfico de pessoas, ele me obriga a estudar sobre vários temas. Eu tenho que saber falar sobre gênero, eu tenho que saber falar sobre raça, eu tenho que saber falar sobre a questão LGBT, eu tenho que saber um pouco de economia, eu tenho que entender de cadeias produtivas, eu tenho que entender de setor aéreo, eu tenho que entender de um monte de coisa. Eu estou sempre estudando o tempo todo, eu tenho que entender de corrupção, terrorismo, muita conexão. E aí, se vocês verem na websérie, que eu trago assim, os temas conexos, e isso tudo na verdade, é um mapa mental meu, de coisas que eu estou percebendo, estudando e conectando, porque o tema ele obriga, né, a gente a ver dessas diversas formas, né? Acho que passaram algumas perguntas aqui, eu estava falando, eu não consegui pegar. Deixa eu ver aqui. Acredito que essa da Alice tenha sido a última mesmo. Depois a Ana Patrícia fez alguns comentários falando que a conscientização sobre o trabalho decente é muito importante, de fato, né? De suma importância. E o André, nosso monitor, mandou também a lista de presença. Chegou outra questão aqui. Eu acho que a gente já pode ler essa questão e encaminhar para o fim. É a seguinte: sobre a questão de vulnerabilidade em relação ao tráfico de pessoas. Ser vulnerável é uma característica intrínseca de determinadas pessoas ou de determinados grupos sociais? Ou é uma categoria relacional para determinada situação? A atribuição de vulnerabilidade acarreta estigma ou assegura proteção? Pô, que perguntão, hein? Isso aí é pergunta de tese de doutorado, né? Anota aí a pergunta e responde ela numa tese que ela está muito bem elaborada. E muito boa pergunta. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem que olhar ali, tem uma série de fatores. Então, assim, tem a vulnerabilidade pessoal. E, normalmente, o perpetrador, ele consegue identificar ali aquele ponto de plug, né? Por exemplo, quando a gente vê a questão das mulas, a gente vê perfil. A gente vê ali mulher, mãe, solo, em situação de precisão de dinheiro. Então, sabe que essa pessoa tem ali um fator. Essa pessoa que tem esse sonho de encontrar esse provedor, esse marido rico, e aqui eu estou falando marido, mas pode ser tanto homem quanto mulher, tá? A gente tem relacionamento homossexual assim também tem homem que busca esse tipo de ascensão com mulheres também, né? Mas é porque a maioria são mulheres por conta dessa nossa pressão. Então, aí eu tenho esse sonho, e aí isso me coloca numa situação de vulnerabilidade, porque eu vou de cara sem tomar nenhum cuidado. Tem a vulnerabilidade que ela é circunstancial. Então, a gente tem um local de miséria, né? um lugar, por exemplo, a Ilha do Marajó, que o IDH é o mais baixo do Brasil. Então, a gente tem ali uma situação de extrema pobreza. Então, óbvio que onde tem uma situação de extrema pobreza, tem pessoas passando fome, qualquer proposta ali que eu fizer, eu vou me dar bem. E aí isso é uma questão circunstancial geográfica grande, que está relacionada a uma região. Mas a gente tem situações circunstanciais pontuais, por exemplo, Roraima, né? A gente viu lá relatos da própria elite de Roraima indo para a fronteira, indo para Caraima, para tentar catar entre a população migrante que está lá, mulheres que estavam, às vezes, ainda sem estar dentro da operação acolhida, dormindo na rua, para trazer para o trabalho doméstico. Então, é uma circunstância. Eu sei que ali tem gente passando fome, que eu vou trazer, vou botar de escrava dentro da minha casa, sem pagar, né? E ainda aparecendo, tô fazendo uma grande caridade, dando um prato de comida para essa mulher. Então,
essa vulnerabilidade circunstancial, né? E tem outros tipos de vulnerabilidade. Por exemplo, eu já li sobre casos de tráfico de pessoas que pegavam pessoas com deficiência para obrigar a fazer mendicância na rua. Então, é uma vulnerabilidade que foi usada. A gente vê a questão, por exemplo, da vulnerabilidade das pessoas trans, que não conseguem aceitação na sociedade, não conseguem aceitação na família, e muitas vezes embarca nessa situação de tráfico, fica sob o jugo de uma cafetã, ali obrigada na exploração sexual. Então, é um outro tipo de vulnerabilidade, né? Tem a ver com preconceito. Então, essa questão da vulnerabilidade, ela é um mosaicozinho assim que a gente tem que entender, e às vezes uma pessoa ela tem um conjunto, né? Porque tudo isso acontece ao mesmo tempo na vida desse ser humano. Acho que o final da pergunta era olhar para a vulnerabilidade, se isso é empoderador ou desempodera, né? Isso é uma outra questão, né? Muito internacional, não usa o termo vítima, né? Recomenda que use o termo sobrevivente. E aqui no Brasil não pega muito bem. Eu já tentei até em palestra, tudo, ver como cola, e é engraçado que tem uma resistência à palavra. Talvez a gente tenha que escolher uma palavra, porque esse sobrevivente, eu acho que vai do No Limite, e não é muito, não tem a mesma conotação que tem o survival lá para fora. Mas, enfim, dependendo da palavra que a gente usa, busca se tentar ver essa pessoa e todo atendimento, enfim, tudo que eu faço, quando eu estou diante de uma pessoa que passou por essa situação, dela não se marcar na vida dela por ter passado por essa situação de tráfico de pessoas. Foi uma situação muito ruim, né? Foi uma situação que marcou, mas ela não é isso, né? Ela passou por isso. Então, da gente tentar e ter o protagonismo e tentar essa resiliência e essa superação, né? da situação. E aí muito por isso, por exemplo, a gente nunca dá personagem para a imprensa, é sempre uma confusão danada, porque e aí é um dilema sempre, né? Mas, por exemplo, o caso da Madalena foi perfeito, porque ela estava empoderada, ela estava a fim de falar, ela foi emblemática e ela virou um símbolo. Então, no caso da Madalena, foi importante. Ela não estava numa situação ali de ameaça, e a exposição até botou ela em segurança, né? Para essa família querer matar ela depois dela aparecer no Fantástico, aí a exposição trouxe até segurança para ela, né? Então foi um caso legal, mas quando a gente vê que pode ainda ter alguma rede de colocar essa pessoa numa ameaça, a gente não coloque também, principalmente quando é uma questão de exploração sexual, aí que a gente não dá mesmo, não apresenta o personagem, para não criar estigmatização, e todo mundo tem o direito ao esquecimento, né? Para passar por essa situação. Perfeito. Muito obrigado, Graziela. Eu acho que foi bem esclarecedor, passou por várias perguntas, eu acho que todo mundo sai bem satisfeito. Foi muito bom. Está gravado, viu, pessoal? Em breve também a gente vai verificar essa possibilidade de disponibilização. Agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Se a Sheba quiser comentar alguma coisa. A gente só agradecer a presença da Graziela, de todos vocês. Por agora a gente tem, deixa eu ver quantos participantes. 93 nesse momento. 93. Obrigada por acompanharem, pessoal. Depois para eu ter também a memória. E falei pelo celular, não estou conseguindo mexer no computador. E agradecer também, eu imagino que aqui tenha pessoas que participaram da websérie, que fizeram as nossas pílulas, né? Foi muito fofo, foi muito legal, todo mundo super ficou feliz, assim. Acho que foi uma ideia bacana para a gente aprimorar melhor para o ano que vem, né?
E ficou bem legal, assim, né? O rostinho dos jovens, dos estudantes, falando dos temas, assim, eu Foi gostei uma muito. experiência ótima mesmo. A gente gostou muito de colaborar com vocês no curso de inverno, nessas pílulas para a websérie, foi muito bom. A gente E eu tem que fiquei tirar foto. É verdade. Você consegue tirar daí, André? Que meu... Gente, eu sou meio analfabeto. Não sei se alguém... Júlia, estou te vendo. Vou sempre atrás da Júlia. Doutora André, a senhora está com a gente também. Prazer, tudo bem? Lorena, não sei, Júlia, alguém, Laís, que são da clínica, vocês conseguem printar a tela, gente? Porque eu não sei printar a tela. Deixa eu só mudar o modo de exibição, porque tá aparecendo uma pessoa só grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar aquele modo que aparece todo... Aqui, consegui. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Abre a câmera e o sorriso, pessoal. Exatamente. Pronto, vou bater agora. Pronto, obrigada. Muito Obrigada, gente. obrigado. Eu fico muito feliz de ter jovens, pessoas não clínicas, interessadas nesse tema, né? Estudem, façam pesquisa, façam TCC, porque é uma cachaça. A gente se interessa por tema, mas a gente fica lá a vida toda viciado em entender que foi como eu falei, né? Esse tema do tráfico de pessoas, ele tem muita conexão. Dá para você ir por 1 bilhão de lugares o campo aqui que eu imagino a maioria de vários, e pensar mesmo, sair fumacinha da cabeça, assim, é bem interessante mesmo o tema como um todo. Tá ótimo, então. Agradeço novamente e espero que em breve a gente possa ter novas oportunidades de ter você aqui. Vai ser um prazer. Sim, sempre Tomara, prazer. vacinado, a gente poder fazer um evento presencial e se abraçar, porque tá fogo. Tá Que assim difícil. seja. Que assim seja em breve. Obrigada pela presença, pessoal. Boa noite. Pessoal, só antes de todo mundo ir embora, só já lembrando, né? Nosso encontro é quinzenal, então semana que vem todo mundo está de folga. Nos vemos novamente no dia 26, em que eu e a Laís estaremos conduzindo uma relatoria. Já fiquem à vontade, preparem suas perguntas, ajudem a gente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tráfico de pessoas e pandemia, beleza? E aí, no nosso último encontro, já estamos caminhando para o final, faltam só 2. Lembrem sempre de preencher as listas de presença para não perder o certificado. No nosso último encontro, nós vamos ter a presença do nosso coordenador, professor Carlos Haddad, beleza? Então, aguardo todos vocês, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.